Olá, estamos começando mais um The Download, o seu programa com o que há de mais importante e interessante no mundo da tecnologia e inovação. Já deu para perceber que não estamos em casa, não estamos no estúdio da MIT Technology Review Brasil. Onde estamos, Alexandre Roldão? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal aí que está vendo o programa The Download já inovando, já nos primeiros episódios. Eu acho que pelo fundo aqui vocês já perceberam onde a gente está, né? Mas eu vou pedir aqui para o Lucas, o nosso cinegrafista, nosso editor, me acompanhar só um pouquinho, só para você ver que a gente está aqui no meio do pessoal, na edição 2026 do Web Summit, que acontece aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Pode ver aqui que o pessoal passeando aqui, vários estandes, tem muita coisa acontecendo, a gente deu uma passeada por aqui e vamos contar um pouquinho nesse programa o que eu e o Rafael Coimbra vimos de mais interessante por aí, Rafael. Roldão, eu já perdi as contas de quantos Web Summits a gente já veio, já Rio, Lisboa. É um evento gigantesco, é um dos principais do mundo, é uma referência, sobretudo para quem está buscando informação dos executivos, o que os líderes das grandes empresas estão fazendo. Não dá, obviamente, para acompanhar tudo. A gente tenta aqui circular, pegar algumas percepções, ouvir alguns painéis. O que te chamou a atenção nesses dias de Web Summit? Olha, eu sou super suspeito para falar, porque o Web Summit é um evento que eu curto. Já venho vários anos consecutivos, estou sempre por aqui. Eu estou conseguindo ver uma coisa diferente nesse ano. Conversei com alguns amigos e tal, que já vieram nos outros dias, né? O evento começou na segunda-feira, vai até quase final da semana, tem muita coisa paralela, e tem muita gente se dividindo. Tem gente que está falando assim, é mais do mesmo, eu já estou meio cansado desses eventos. Eu acho que talvez exista uma natural saturação, porque a gente tem daqui a pouco Rio Innovation Week, a gente tem Blockchain Week, já teve o São Paulo Innovation Week, tem um monte de weeks. E o Web Summit é um evento maior, mais bem estruturado, tem o Web Summit em Lisboa, tem Abu Dhabi, tem um monte de lugares. Mas, assim, o que eu vejo, além desse pessoal que já está numa natural saturação, e aí a minha teoria é que o evento em si, o Web Summit, esteja atingindo uma certa maturidade. E a maturidade do evento acaba meio que separando o joio do trigo. Vou dizer isso pelo uma coisa. Eu senti que a gente faz a nossa agenda do que a gente quer ver, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em vários pavilhões, não dá para ver tudo. Mas eu me surpreendi com uma coisa e achei bem interessante. Se foi muito pensado pela direção do Web Summit, eles acertaram, pelo menos para mim. O Web Summit, como o termo diz, é um evento de internet, de tecnologia, das inovações. Mas eu vi que este ano as verticais estão mais definidas. Teve um palco que eu fui agora, que era, dentro do Web Summit, um AI Summit. Então, quem entrou naquele palco às 10h30 da manhã foi até às 5h30 da tarde, era inteligência artificial na veia, ali o tempo todo. Não tinha outro assunto. Então, o que eu senti é que, além do AI Summit, existe o Health Summit da parte de saúde, existe a parte do empreendedorismo. E o que eu acho, o que eu chamo da maturidade do evento, é que dentro de um Web Summit global, grande, estão se criando pequenos Web Summits. O que você acha disso? Eu acho interessante, acho que você tem razão. Eu adicionaria que, no caso da IA, ela também teve uma mudança, já que você puxou a IA. Continua ali o palco principal, mas é muito impressionante, a gente já viu nos últimos anos a IA entrando em tudo. Ela, de certa forma, se permeou, mas também de uma maneira diferente. Eu lembro que no primeiro Web Summit a gente falava, era tudo meio novo, quem está usando IA, tinha ali um temor, o que vai acontecer. Depois as pessoas começaram a usar IA, depois veio uma discussão sobre negócios de IA, e eu acho que agora a gente está usando aqui o teu termo de maturidade, num outro momento em que se discute impactos da IA. Quem manda, quem obedece, quem controla. E cada área puxando um pouquinho a IA para o seu lado, né? Uhum. Porque uma crítica que a gente sempre escuta é onde se fala muito de IA, só de IA, não se fala nada de IA, né? Então, o que eu senti foi isso. O pessoal da fintech puxou um pouquinho a IA para cá, o pessoal da health, que é de saúde, puxou para lá, o empreendedorismo puxou para cá, e aí acho que vem com uma maturidade que não é só do evento, acho que é de todos nós,
a gente está aprendendo a usar IA de acordo com a nossa área. Né? Parou de ser IA, aquele grande guarda-chuva que promete tudo para todo mundo, e cada um está falando, isso serve para mim, tem utilidade para mim, em que eu posso aplicar? Isso está ficando muito claro aqui. A sensação que eu tive foi de um entendimento talvez maior, mas de algumas preocupações. Então, por exemplo, eu estava em 2 painéis aqui, mediei 2 painéis, um com o representante da Intel, então a gente está falando de indústria, e a gente estava falando ali de computação de borda, como a IA, a gente fala muito de grandes modelos de linguagem, mas nesse painel a gente discutiu a IA que vai estar embarcada no celular, no chip, numa NPU dentro do teu aparelho. Ou seja, é uma tecnologia que vai complementar a nuvem, aos grandes modelos. Haverá ali um novo tipo de arquitetura. E, obviamente, quando você pensa nisso, a gente pensa em soberania. Então, soberania de dados é algo em termos desse conceito que eu estou trazendo de controle. Eu acho que isso ficou muito claro. Eu vi o painel do Rafael, aliás, parabéns pela condição. O pessoal da Intel sempre colocando muito a questão do uso do hardware, do software, mas também apelando para a criatividade, né? Falando um pouco disso, que eu acho que não basta você ter uma máquina super boa, com uma RAM ótima, escolher o melhor modelo, e daqui a pouco você vai falar do segundo painel que você moderou, vou deixar um pouquinho mais para trás, porque ali está mais saboroso de tirar algumas coisas. E aí, fechando o seguinte, eu vi vários painéis relativos à questão de mídia, do jornalismo. Afinal de contas, nós somos jornalistas, comunicadores, estamos aqui, a gente sempre tem muito um foco em cima disso. Então, além da tecnologia, pela tecnologia, volta a falar aquilo que eu estou falando, cada um puxando para a sua área. Eu vi um painel do Glenn Greenwald, pessoal do Intercept, né, que a gente está cansado de ver aí nos escândalos políticos. Ele trouxe uma coisa que não fala de IA, não fala de tecnologia, mas ele fala do controle, do poder, da geopolítica, né? Fala muito do que os Estados Unidos estão pensando como arquitetura do mundo, batendo de frente com a China, e de como é que as pessoas ficam no meio disso tudo, né? Dá para falar um pouco disso enfiando tecnologia aí, né? Dá, eu acho que a geopolítica é algo muito interessante, a gente continua observando ali uma luta de poder, não só dentro dos Estados Unidos, entre as Big Techs, brigando ali, competindo entre si, com a China, é outra grande preocupação, e quanto mais a gente, eu digo, enquanto sociedade, a gente vai percebendo que essa IA vai permeando as nossas vidas pessoais, mas também no campo do trabalho, a gente vai se dando conta de que, opa, peraí, quem está controlando a infraestrutura, mas essa questão da narrativa eu acho interessante também. Quem controla a informação. Passou o momento da gente ter as grandes empresas que só produziam a coisa física, né, o device e tudo, para as empresas tecnológicas que controlam informação, o fluxo de informação. E acho que a inteligência artificial veio para mudar isso, né? Como as narrativas estão sendo construídas agora em tempos de ChatGPT. E a porta de entrada, porque essas mudanças, por exemplo, do Google, em que você transforma aquela barra de busca em algo atrelado à IA diretamente, a porta de entrada muda. As outras empresas estão tentando fazer isso também, capturar a atenção e puxar para o ecossistema. A gente acabou de discutir aqui o evento da Apple, também é a mesma pegada. Talvez, Roldão, a gente esteja iniciando um novo movimento de jardins murados. Conversávamos muito nos anos anteriores sobre as Big Techs, no caso das redes sociais, cada uma com seu feudo. E me parece que agora a IA vai ter essa nova movimentação, desde a infraestrutura física, mas também dessa porta de entrada do que circula ali. A gente não está falando do discurso só, de dados mesmos, da coleta de informação pessoal, de como cada um vai se movimentar nesse novo mundo. Porque assim, a gente fica pensando, cada um de nós escolhe basicamente uma inteligência artificial para chamar de sua, né? Então, assim, se eu gosto mais do ChatGPT, talvez o Rafael goste mais do Claude, talvez você que está aí assistindo goste do Gemini. Mas será que, por exemplo, se nós três fizermos a mesma pergunta, será que vem a mesma resposta? Com certeza não. Será que é a mesma resposta se a gente fizer no Brasil, nos Estados Unidos ou na China?
Então, assim, essa arquitetura de rede que começa a se formar com inteligência artificial está muito entremeada com a questão política, né, dos países, né? A gente vê que se a Anthropic tem mais pudores que a OpenAI, decide não participar muito do Pentágono, das decisões do governo Trump, outras grandes empresas não estão muito aí. E eu acabo vendo muito isso. Então, aqui na Web Summit, isso foi uma vertical muito interessante. Foram vários painéis tratando de mídia e a relação com tecnologia. De como hoje ficou fácil, né? A gente está aqui no meio de um galpão gigante, aqui com um monte de gente fazendo uma transmissão para você. Deu para sair do nosso estúdio, mas ao mesmo tempo essa facilidade que a gente tem como sendo MIT Technology Review, um garoto de 12, 14 anos tem também de fazer a sua emissão de informação. Então, assim, mais uma vez, a questão do jornalismo voltou à tona, de quem é que detém o poder de separar as informações, de fazer a curadoria, né? O MIT aqui tem uma tradição de 200 anos, mas hoje tem vários players, tem vários influenciadores que a tecnologia possibilita que eles ganhem voz. E muitas vezes ganhem uma cara artificial, né? Isso foi outro tema. Você tirou meu pensamento aqui, porque teve palestra aqui sobre, por exemplo, voz sintética. Essas tecnologias habilitam essas pessoas a se sintetizarem, seja em áudio ou vídeo, ou os dois juntamente, só que tem esse ponto de saturação que você está trazendo. Talvez a gente chegue num movimento tão grande de excesso de informações, avatares, etc e tal, que esse ponto do filtro, da curadoria, que tem relação com o que a gente está falando de poder, entre em cena. Deixa eu puxar aqui um outro tema, aí indo para o segundo painel que eu estava lá moderando com a presidente da Microsoft Brasil, porque tem relação com a formação da nova mão de obra. Você está tocando, obviamente, num segmento específico de criadores de conteúdo, mas quando a gente olha para o mundo em geral, a Microsoft veio fazendo um trabalho pesado aqui no Brasil para a criação de data centers, 15 bilhões de dólares, o maior investimento da história da Microsoft aqui no Brasil. O título do painel era esse, né? Então, data center é a infraestrutura que suporta a IA, mas eles também estavam investindo muito em habilidades. Eu provoquei a presidente da Microsoft Brasil, a Priscila, sobre como é que você convence hoje um jovem, por exemplo, que está entrando no mercado de trabalho, que essa pessoa não vai ser substituída por uma IA. Então tem toda uma preocupação aqui, e ela trouxe um conceito que eu acho interessante, que você chegou a tocar aqui no início da nossa conversa, que é, olha, talvez a gente tenha que mudar um pouco a compreensão da IA como ferramenta. Ela continuará sendo uma ferramenta, um chatbot, por exemplo, mas da gente começar a usar essa IA como uma base inovadora. Criar em cima de algo que já foi criado. A gente não vai ter, provavelmente, aqui no Brasil, um grande LLM, um grande modelo de linguagem como um GPT. Mas a gente já pode pegar o que tem por aí e criar em cima disso. A comunidade de desenvolvedores no Brasil é enorme, a nossa criatividade é muito grande. Usar esses recursos, não só isso que você falou da criação, mas dentro de uma empresa, inovar, pensar novas formas, mudar processos dentro de empresas, já que a Microsoft é uma empresa muito focada em trabalho, em ambiente office, eu acho que a gente tem, enquanto Brasil, uma oportunidade para que a gente não fique refém da infraestrutura, só ser fornecer dado, data center, energia, tudo bem, isso é uma vantagem competitiva, mas a gente pode ir além disso. Eu achei muito interessante essa provocação que você fez a ela, que é assim, será que o Brasil continua sendo aquela velha máxima de que seremos sempre o país do futuro e, na verdade, a gente só fornece commodity, né? Que aí os outros que aproveitem. No caso do data center, a gente estaria fornecendo espaço, água, né, e energia. Mas para não ficar aí, eu achei interessante a evolução da Microsoft, que é uma empresa tradicional, pesadona, no sentido de se modernizar. Ela fala exatamente disso, de como o Brasil hoje pode ancorar esse tipo de estrutura e não só de servir a quem está lá fora, né? De usar essa infraestrutura aqui para dentro. Mas eu gosto de duas provocações que ela fez, queria que você desenvolvesse, porque a primeira ela fala de velhos executivos usando ferramentas novas, de como os executivos têm que se modernizar, porque não adianta entregar ferramenta nova para continuar fazendo processos antigos. O que ela disse nesse sentido? A grande questão é essa. Eles acabaram de divulgar um estudo feito com a IDC, uma consultoria, um estudo grande, mostrando que os executivos, olhando para 2030, eles acham o seguinte: a IA vai ser um diferencial competitivo.
Mas aí vamos para o mundo prático. Quando você vai colocar isso na mão, e aí eu contra-provoquei, citando o estudo do MIT do ano passado, mostrando que só 5% das empresas tinham retorno sobre investimento em projetos de IA. O famoso AI washing, né? Todo mundo está usando, mas na hora mesmo de apresentar ali o retorno. Como é que você faz isso virar dinheiro? E aí ela vem muito para uma questão humana, e eu acho interessante, né? Uma executiva de uma empresa de tecnologia falando, olha, antes de você pensar na tecnologia, a tecnologia ela é uma habilitadora, mas você tem que ter estratégia. Para que você está usando isso? Você consegue discutir com o teu time? Você capacitou o seu time para saber como usar esse recurso? Porque é um erro muito comum, a gente viu isso na era ali da transformação digital, muita gente colocando computador, colocando tecnologia, achando que aquilo ali ia fazer alguma coisa. E não faz. É a mesma coisa com a IA. Se você não tiver uma estratégia, se você não souber o que você quer fazer com aquilo ali, não vai adiantar nada. Então, essa mudança de cultura que vem de cima, C-level, mas também de baixo, porque toda essa questão de habilitar os novos profissionais, fazer com que eles se sintam mais empoderados e não substituíveis, sim, é extremamente importante. O grande executivo hoje do C-Level de se sentir ultrapassado, né? Então, quando ela faz esse nivelamento de ferramenta, faz com que ele aprenda junto, né? Que eu acho que, principalmente a inteligência artificial, é um dos grandes momentos da tecnologia onde todo mundo, se puder, tá todo mundo junto, né? A gente começa a ver um descolamento para trás. Isso me leva a uma segunda reflexão que ela fez, que eu achei muito interessante. Você perguntou a ela que tipo de profissional a Microsoft vai querer, né? A gente nem está falando do C-Level, a gente está falando do cara que está entrando agora, que está se candidatando. Será que a Microsoft está olhando o teu LinkedIn nesse momento? Então, assim, ela faz uma reflexão interessante de que bastavam as nossas capacitações antigas, as nossas... Como é que chama? Certificados. Sim, certificações. Ela falou muito de certificações, né? Era uma coisa já mais ultrapassada. E aí eu achei curioso que ela falou assim, o profissional novo vai chegar não só com as certificações externas, mas ele também vai ser contratado pelos agentes de IA que ele próprio vai criar, que vão chegar com ele. E ela fala... Eu antigamente contratava uma pessoa para trabalhar num departamento. Eu hoje vou contratar uma pessoa que chega com esses agentes, que é o departamento inteiro. É uma mudança de perfil, né? Eu até brinquei com ela, eu falei, quando a gente começou a trabalhar, a gente colocava no currículo, né? Ambiente Microsoft. Pacote Office, Word, Excel e PowerPoint. E eu perguntei, será que a gente não vai ter esse momento de o sarrafo subiu para todo mundo? Então, o entrante, e a gente tem visto algumas pesquisas mostrando que são os profissionais que mais estão sofrendo, porque a IA, ela acaba fazendo um trabalho muito bem feito de estagiários, de trainees. Esse novo entrante, ele já tem que chegar num nível muito superior ao do passado. Porque ele não vai conseguir também cumprir essa escadinha, né? Ele não vai passar por todas as etapas. Então, a IA, na verdade... se isso é bom ou ruim, o tempo vai dizer, vai meio que fazer com que ele pule algumas etapas para tentar chegar na frente. Então, hoje a grande reclamação dos recrutadores, de quem passa pelo processo de seleção de vagas para uma empresa, é que você não conversa mais com o humano. É um chatbot que vai lá e procura. Então, assim, se esse chatbot procura uma pessoa comum, ele vai dar preferência para o cara que já tem os seus agentes próprios criados, que já fazem o trabalho dele. Aí, só para concluir, da mesma maneira que quem está num posto mais alto, né, ali no C-Level, tem que ter essa mudança de paradigma, de entender que a IA está ali para, vou dizer assim, orquestrar a estratégia da empresa. Esse profissional entrante, ele tem que pensar que ele vai ser quase que um ser híbrido. Você tá aqui o livro do nosso colunista Ricardo Capra, Sim. Híbridos, em que a gente está formando uma nova geração de profissionais que já tem que vir com essa mentalidade de coparticipação, sem achar que vai ser substituído. Quem achar, provavelmente vai ser substituído. Mas se você conseguir combinar a habilidade, e aí, voltando a Priscila, ela fala muito desse pensamento profundo, analítico, o raciocínio mais crítico, combinado a essas ferramentas, esse raciocínio combinado a essas ferramentas, é esse profissional que vai ter chance no futuro. E ela faz uma última reflexão que eu acho brilhante também. Acho um ponto de maturidade de uma empresa como a Microsoft. Quem sou eu para falar isso, né? Mas, assim, ela fala
pegando uma fala tua do início, né? A gente tem meia dúzia da inteligências artificiais aí já criadas. A Microsoft tem a sua própria lá, o Copilot e tal, mas ela fala no momento de amadurecimento da empresa, onde a empresa, na verdade, vai ser uma gestora de ferramentas e não trabalhar só com a sua própria. Você vai entrar no ambiente Microsoft para trabalhar, vai delegar uma certa tarefa e a Microsoft não vai ter problema se entregar para o Gemini, para entregar para o Claude, entregar para o ChatGPT. O compromisso que eles estão dizendo é que as ferramentas Microsoft vão escolher a melhor opção para você sem que você nem saiba qual é, né? Futuro desafiador. Não desesperador, desafiador, eu colocaria assim. Semana passada a gente falou isso da Apple, que fez a parceria com o Google, né? E a gente está vendo a Microsoft abrindo a porta aí do seu ecossistema para as outras, né? Encerrando aqui então, Roldão, mais um The Download. A gente felicita aqui o evento, é um super evento, sempre a gente parabeniza a organização, mas o melhor evento está por vir, que é o MIT Technology Review and Tech, que vai acontecer em outubro desse ano em São Paulo. Nosso evento, a gente já está começando aqui a fazer a curadoria. A gente se inspira aqui, pega um nome aqui, outro ali. O nosso vai ser melhor. Acompanhe aí nas nossas redes. Você tem as nossas newsletters, as nossas revistas, nosso site. Então, veja o que a gente está aprontando. E olha, parabéns pro pessoal do Web Summit, foi muito bom estar aqui. A gente sai daqui já querendo voltar no ano que vem. É isso aí. Pessoal, até o próximo The Download.